Os sacerdotes, os levitas, os servos, e começam a rodear aquela cidade conforme Deus tinha dito, colocando o povo, carregando a arca e com as suas trombetas nas mãos. Eu quero que você comece a conjecturar comigo, imaginando essa cena, eles dando volta nessa cidade, não um muro pequeno, mas eram quilômetros de distância essa cidade, rodeando essa cidade e dando volta a essa cidade, e aquele muro que tinha em torno de, alguns historiadores dizem, em torno de 12 metros de altura, 12 metros de altura por torno de 12 por 6 ou por 8 de largura, era mais ou menos o tamanho dessa muralha. Quer dizer, se o muro caísse de lado, ele ainda continuaria com 8 metros de altura. Ele continuaria em uma muralha absurdamente alta, impossível de passar para o outro lado. Mas Deus garantiu que entregou e já deu para ele. Já dei a Jericó, já dei os valentes, já dei os reis, já dei. Só vai fazer o seguinte, eu quero que você dê volta nessas muralhas. Agora, qual que é a estratégia de Deus para que Josué faça isso? Primeiro, Deus, eles dando volta nessa muralha, eles começam a avaliar o tamanho daquela muralha, o tamanho daquele problema, quão grande era aquela muralha. Era realmente muito imensa, gigantesca. E cada vez que eles andavam, acredito eu, que os pés davam bolhas, que as pernas se cansavam, que os braços se cansavam, e cada vez a muralha ficava maior. Eu costumo fazer uma comparação. Quando alguém vai para o mercado e compra, seja 3 quilos de coisa, uma sacolinha e carrega durante alguns metros, você começa a carregar, está leve, tranquilo. Mas de repente, quando você vai andando alguns metros, esses metros vão aumentando, a distância vai aumentando, aí você já troca de braço, você já passa por baixo, já para, já põe um pouco no chão. Porque aquilo que era leve no começo, começa a ficar pesado com o longo do tempo. Há pessoas que tinham um problema pequeno, mas que o tempo começou a passar, que o tempo passou e de repente você fala, peraí, esse problema está aumentando, está ficando maior. Não é que o problema aumentou, é que na verdade o tempo estendeu, o cansaço nosso veio, os braços ficaram fracos. Há muitas pessoas que estão vivendo assim na sua fé, estão cansadas. O tempo passou, os braços se enfraqueceram, a muralha parece que está crescendo, os portões parecem que estão ficando mais fortes. Quer dizer, imagina aquele povo dando volta na muralha e os soldados que estavam lá em cima dizendo, olha, tem um povo maluco dando volta na muralha aí em cima, vamos colocar mais cimento na parede aí, coloca mais tranca nas portas, prepara mais soldados. Quer dizer, provavelmente estava piorando mesmo a situação. Mas Deus, lembra lá no começo, ele já havia garantido, Josué, eu já entreguei nas suas mãos a cidade de Jericó. Eu já entreguei os valentes, os reis, eu já te entreguei tudo, já é sua, só obedeça a minha voz. Leve de volta na muralha, olhe para a muralha, veja como ela é grande, escute, mas leva a arca que é a minha presença e leve as trombetas. O que é levar a arca? Tudo que você e eu fizemos, nós temos que carregar a presença de Deus. Em meio às lutas, em meio às adversidades, nós precisamos carregar a presença de Deus sobre os nossos ombros. A arca não era carregada através de outras pessoas, era carregada sobre os ombros dos sacerdotes, quer dizer, é através da nossa própria vida. Não adianta a gente fazer como Davi quis fazer, colocar em carros de bois, pedir para alguém fazer por nós, para alguém orar por nós. Há coisas que nós temos que fazer, é nos nossos ombros, é na nossa força, é no nosso posicionamento, é na nossa determinação, é no nosso foco, é na nossa insistência, na nossa persistência. Há quantas pessoas não querem, ela quer a coisa pronta. Mas escute, de volta, quer dizer, houve cansaço, as pernas doíam, os braços doíam, e leve as trombetas. O que são as trombetas? É adoração. O segredo do milagre está em eu e você adorar ao Senhor. Eu e você em glorificar a Deus, mesmo que pareça que a muralha esteja crescendo. Quem é a muralha? A muralha é o problema, é a enfermidade, é a luta, é a dificuldade no casamento, é a dificuldade financeira, é a dificuldade emocional, sentimental, profissional. Quer dizer, quantas lutas nós enfrentamos diariamente, que são muralhas que aparecem na nossa vida, em que em vez de a gente louvar a Deus, a gente começa a murmurar. Em vez de a gente carregar a presença de Deus, estamos carregando a presença do quê? Do inimigo? Xingando, murmurando, duvidando ou abandonando, não dando as voltas necessárias. Escute, Deus mandou dar 7, na 7ª mais 7, quer dizer, tinha que cumprir o ciclo, o tempo de Deus. Deus precisa que a gente dê 10, dê 12, dê 30, dê 40. Deus precisa fazer que a muralha caia com isso? Não. Por que é que Deus permite que às vezes é necessário que a gente dê 10, outros mergulhem 7, outros vivem 38 anos, outros ficam 12 anos com fluxo de sangue? Por quê? Porque é o tempo de Deus trabalhar em nós.
É o tempo de Deus tratar a nossa fé. É o tempo de Deus curar as nossas vidas, a nossa fidelidade diante dele. Josué obedeceu. Josué carregou a arca, Josué tocou as trombetas junto com os seus adoradores e deu a volta nas muralhas. Mas quantos no meio do caminho foram desistindo? Quantos no meio do caminho devem dizer, ó Josué, sabe de uma coisa? Eu estou parando. Você quer ir, você vai. Você quer andar, você vai. Até agora eu não vi balançar um tijolo dessa muralha aqui, ó. Essa muralha não saiu do lugar. Há quantas pessoas, preste atenção, estão orando pelo seu esposo, pelo seu filho, pela sua mulher, e aí você fala, em vez parece que o coração dele está ficando cada vez mais duro, parece que está ficando pior. Eu orava para não fumar, está fumando mais. Eu orava para não beber, está bebendo mais. Eu orava para não usar droga, agora que está ficando usando mais droga ainda. Sabe de uma coisa? Eu não quero mais saber de nada. Mas lá no começo, quem é que prometeu que Deus entregou Jericó para Josué? Foi Deus. Foi Deus quem prometeu à sua família? Não foi Deus quem disse que tu e a tua casa vai servir o Senhor? Foi Deus quem fez isso? Então Ele vai fazer. Se você crê que Ele ainda é Deus, que Ele faz, que Ele não mudou, coloque aqui nos comentários, eu creio que Ele ainda é Deus na minha vida. Ou você prefere abrir mão e fazer como aqueles que a Bíblia não fala, mas eu estou conjecturando. Sou eu que estou pensando. Porque na caminhada é assim que acontece. Dentro da igreja é assim, a gente vê gente que na igreja firme hoje, vamos para o monte, vamos orar amanhã, o cara não está mais na igreja. Vamos adorar, vamos botar fogo no inferno, vamos fazer a obra, amanhã cadê aquela pessoa? Está desviada. Você acha que com Josué não aconteceu isso? Você acha que os que andavam com Josué não abandonaram ele também? Olha, Josué, meu pé está cheio de bolha aqui, ó. Olha o braço aqui doendo aqui de segurar. Eu não quero mais carregar a arca, não. Manda alguém carregar a arca. Quer dizer, eu não quero mais segurar trombeta nenhuma, não. O muro nem balançou, a muralha nem se mexeu. Quer dizer, eu vou ficar dando volta na muralha que nem bobo aqui? Tem muita gente fazendo isso. Parou de orar porque não viu nada. Parou de orar porque nada mexeu, nada aconteceu. Parou de orar porque não está acontecendo. Pelo contrário, está piorando, tem mais cimento. Quer dizer, eles davam volta os homens que estavam em cima do muro, os atalaias dos inimigos, que são anunciantes, anunciadores, né, tocadores de trombetas. Olha, tem gente passando aqui, põe mais cimento na parede ali, porque esses caras não são o que eles vão fazer. Quer dizer, estava ficando pior mesmo. Mas era isso que Deus queria que eles vissem. Que o problema ficasse cada vez pior. Porque depois, quando o milagre acontecer, você vai ver que o seu Deus é muito maior que o seu problema. É isso que Deus quer que eu e você enxergue, que o problema é grande, que o gigante é grande, que a muralha é grande, mas que o nosso Deus é maior que tudo isso. O nosso Deus é maior que qualquer muralha. Esse Deus é tremendo, queridos. O problema é que a gente desiste. Na beira do milagre, a gente para. Está chegando a vitória, a gente desiste. É o tempo de Deus. Esperei com paciência no Senhor, mas a gente não tem. A gente desiste. Mas piorou, ou fumou mais, bebeu mais. A culpa não é nossa, nem de Deus, é da pessoa que está sendo tratada. Nós precisamos permanecer firmes em oração, crendo, tocando a trombeta, adorando, glorificando, carregando a presença. Continue carregando a presença de Deus na sua casa. Coloque nos comentários, eu vou continuar carregando a presença de Deus. Eu vou continuar adorando a Deus. Eu vou continuar louvando ao Senhor. Eu vou continuar glorificando esse Deus. Em nome de Jesus, você acha que é fácil? Tudo que eu estou dizendo para você aqui, eu passei na minha família. Quando eu orava pelos meus pais, quando eu orava pela minha casa, primeiro minha irmã, que orou por nós, por mim, por meu irmão, que conhecemos a Cristo, e nós não conhecíamos a Jesus. Foi uma luta tremenda. Aí nós aceitamos a Jesus. Agora eram 3 orando para ganhar os nossos pais, porque a promessa é que tu e a tua casa servirá ao Senhor Jesus. Meu pai, policial de 40 anos de polícia, coração duro, dizia, mas nunca eu morro, mato, faço o que for, mas jamais vou me converter. Jamais. Fumava 4 maços de cigarro por dia. A gente orou, foi passar, aliás, fumava 1. Quando a gente começou a orar, começou a fumar 4. Dá para entender isso? Mas nós não esmurecemos. Não esmurecemos, continuamos orando, tocando a trombeta, adorando, confiando na palavra. Eu não vou me estender aqui no testemunho, mas para você entender. Eu e meu irmão, nós como pastores batizamos a vida do meu pai. Nas águas, ele disse, eu quero pedir perdão a vocês, porque eu não fui no batismo de vocês, porque hoje eu sei que o melhor Deus e a melhor coisa que eu faço é aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. E escute uma coisa, eu e a minha casa
servimos ao Senhor e serviremos para sempre, porque nós não paramos de carregar a arca e nem de tocar a trombeta. Vamos continuar. Existem lutas, existem muralhas, existem gigantes e continuam se levantando e não vão parar. Mas a adoração, a trombeta e nem a arca vai parar de ser carregada. Coloque em nome de Jesus: eu continuarei carregando a arca da promessa. Eu continuarei carregando a arca da promessa. Eu continuarei tocando as trombetas de adoração, louvando a Deus. Eu continuarei exaltando ao Senhor. Seja o que você quiser colocar no seu coração, eu vou continuar glorificando o meu Deus, porque eu sei que toda muralha cairá por terra em nome de Jesus, como assim Ele o fez. Ele havia prometido: Josué, eu já fiz, eu já te entreguei, eu já dei. Só faz uma coisa: obedece o meu mandamento. Dê volta nas muralhas. Para quê? A volta abalou a muralha? A volta fez a muralha chacoalhar? Não. A volta fez vocês ver, vocês enxergarem que elas realmente são grandes, que realmente é impossível derrubá-la. E é justamente o que Deus quer que você veja, que é impossível, mas que para Deus nada, e que para Ele tudo é possível aquele que crê. Se você crê, diga: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus, essa palavra, porque eu sei que eu vou viver a glória e o poder de Deus, porque toda muralha cairá por terra, toda muralha será colocada por terra. Escute isso, isso é importante. A muralha não caiu, ela não tombou, a muralha entrou por terra, ela afundou. Lembra que eu disse, em torno de 12 metros de altura, por 8 de largura. Se ela tombasse, ela continuaria de pé. Deus afundou a muralha. Deus enterrou a muralha. Deus vai enterrar o seu problema para que o milagre dele aconteça na sua vida. Coloque nos comentários em nome de Jesus: toda muralha será enterrada. Todas as muralhas que se levantaram contra você serão enterradas para que a glória de Deus se manifeste em nome de Jesus. Se você tem sido edificado, deixa o seu joiazinho aí, o seu like. Compartilhe muito esse vídeo, que você, perdão, se você puder, ajudando outras vidas serem edificadas. Como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.